Então acompanhe o texto bíblico comigo, que diz o seguinte, primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 8 até o 12. Diz o seguinte: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Irmãos, o Brasil é um país que mais de 80% da população se intitula cristã. No entanto, é um país com tão alto índice de pessoas que se dizem cristãs, mas que cada vez mais se afasta de uma vida moral, de uma vida correta, de uma vida justa, de acordo com o padrão da palavra de Deus. Temos visto crescentemente aumento de corrupção na nossa nação. Temos visto o índice de casamentos sendo desfeitos com mais rapidez do que jamais houve. E tudo isso acontece porque a maioria dessas pessoas que se intitulam cristãs são apenas da boca para fora. São pessoas que não entenderam o evangelho da salvação, da graça. Porque o cristão que compreendeu de fato sua salvação, ele é transformado de dentro para fora. Embora ele não se torne perfeito, e nem se tornará nesse lado de cá da eternidade, ele passa a ter uma vida nova. O que nós chamamos aqui, e o que Pedro traz a ideia, de uma mente transformada. E esse é meu objetivo aqui hoje, queridos. Que nós possamos ter a mente de Cristo. E nós vemos aqui que nesse texto em específico que a gente leu, os cristãos eles devem ter o mesmo modo de pensar que é manifesto nas atitudes, e lembrando que seu chamado a ser luz em meio às trevas, desfrutando dessa maneira da verdadeira vida. É isso que esse pequeno trecho nos traz. E isso vai ser demonstrado por Pedro pelo menos de 4 maneiras. E nós vamos aqui separar essas 4 maneiras em 2 hoje, a maneira como os cristãos devem ter a mente de Cristo, e 2 no próximo domingo. Então, as 4 maneiras que ele diz aqui no texto estão lá no verso 8, no seu viver diário. Ter o mesmo modo de pensar. Depois, no verso 9, ele diz, não sendo vingativo. Ele diz, deixa bem claro, não pagar o mal com o mal. Depois, a terceira atitude que ele nos fala é buscando a paz. Verso 10, a ideia de refrear a língua e fazer o bem. E por último, descansando na justiça e na bondade de Deus. Verso 12, porque Deus abençoa e também pune. Então, irmãos, o cristão, ele deve ter a mente de Cristo. Verso 8, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Pedro agora, ele passa para finalizar a sessão que ele havia aberto até então. Então, vocês notam isso pelo uso da palavra finalmente. Então, esse finalmente, ele teve início lá no capítulo 2, verso 11, sobre o relacionamento social do cristão em meio ao mundo. Já vimos que aqui Pedro, ele parte da seguinte premissa, lá no capítulo 1, dos versos 3 a 12. Ele parte de qual premissa? Já que você foi salvo por tão grande salvação através de Cristo, então agora comece a viver como tal. E a partir do capítulo 2, verso 11, ele expõe todas essas características. Ele vai falar a ideia de que você foi salvo? Sim, fui, por Cristo. Então agora a sua maneira de viver deve refletir isso. Então ele faz uma transição aqui nesse verso 8 das características específicas do testemunho cristão. Quais foram elas que nós vimos no capítulo 3? Ele falou como os cristãos devem se comportar no âmbito de governantes e governados.
Ele falou como os cristãos devem se comportar no âmbito de patrões e empregados. Ele terminou nos versos 7 falando sobre o comportamento cristão em meio ao casamento, maridos e esposas. Então agora ele faz um fechamento de uma ordem geral a todos os cristãos de todos os tempos. Ele diz, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. E a maneira aqui de ter o mesmo modo de pensar é a ideia de que nós devemos ter a mente de Cristo. A ideia de que nós devemos agora estar unidos por um testemunho que vem do mesmo lugar. Não é que cada um escolhe de onde vem o seu testemunho, cada um escolhe de onde vem sua salvação. Não. A salvação vem somente por meio de Cristo. E Pedro faz aqui 5 admoestações no comecinho aqui, quando ele se dirige a todos, contrastando com a classificação anterior. Agora ele fala a toda a igreja. Antes ele falou aos servos, aos patrões, às esposas e aos maridos. E agora a ideia de Pedro é se dirigir a toda a igreja sem ser específico com as classes. Pedro fez isso, ele foi bem específico. Ele falou nossa postura com os governantes, nossa postura como empregados, nossa postura no relacionamento matrimonial. E agora ele diz que toda a igreja deve ter o mesmo modo de pensar. E aí ele diz quais são o mesmo modo de pensar. Ele diz, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. A ideia aqui é que Pedro ele vai se dirigir a todos os peregrinos. Lembram? Lá no capítulo 1, quando ele diz que nós estamos de passagem, a ideia de que o cristão não, essa pátria aqui que nós vivemos, ela é apenas uma transição. A nossa verdadeira pátria está nos céus. Então ele diz assim, agora, já que eu especifiquei bem certinho para cada classe social, então agora vamos falar a toda a igreja. Pedro pensando na sua carta. Tem o mesmo modo de pensar. Irmãos, esses apelos aqui sobre ter a mesma maneira de se portar, sobre andarmos em santidade, isso são apelos frequentes e comuns no Novo Testamento. Isso é requerido por toda a Escritura e com mais intensidade ainda no Novo Testamento. Paulo já falou isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, sobre a ideia de unidade. Paulo já falou isso na carta de Romanos, capítulo 15. A ideia de ter o mesmo modo de pensar é termos a mesma disposição mental e o mesmo parecer a respeito de algo. Ou seja, não existe outra salvação longe de Cristo. Não existe outros Cristos, por mais que apareçam as dezenas. Essa é a ideia de ter a mesma disposição mental. E a palavra aqui, essa palavrinha, tenham todos o mesmo modo de pensar, ela poderia ser traduzida tranquilamente por unanimidade, ou seja, que nós devemos ser unânimes quanto aos interesses e também sabermos como proceder com relação a sermos discípulos de Cristo. Imagine aqui a cena. Eles estavam sendo perseguidos, lembram no contexto da carta geral? A igreja começou a enfrentar perseguição não só por parte dos judeus, mas agora também por parte do império. Existia o boato, Nero era o imperador nessa época, existia o boato de que os cristãos haviam colocado fogo em Roma. Então os cristãos eram terroristas. E aí o que acontece? Em meio a isso, o que normalmente pode acontecer? A tentação para a discórdia, desavenças, acaba aumentando em tempos de dificuldade e perseguição. Por que isso? Porque o impulso de sobreviver nos leva muitas vezes a atitudes erradas. Na ânsia de escapar do sofrimento e da dificuldade, a gente pode colocar os pés pelas mãos, ou em outras palavras, pode esquecer de obedecer a palavra de Deus. Isso, infelizmente, é muito comum, irmãos. Sempre que nós passamos por alguma luta, dificuldade, nós somos levados, muitas vezes, a discordar do que a Escritura diz para me beneficiar. Eu acredito na Bíblia, até que ela não me contrarie. Isso acontece com muita frequência.
ao invés de termos o mesmo pensamento bíblico, que é o que Pedro está dizendo, acabamos muitas vezes por distorcer a Bíblia para se acomodar aos nossos interesses ou prazeres. É o que tem se falado nos nossos dias em atualizar a Bíblia. Então, quando eu chego a um problema cultural que eu achava que deveria ser, eu tenho duas opções. Ou eu atualizo a Bíblia, ou eu me atualizo pela Bíblia. Então, a ideia aqui é que a unidade da igreja, que Pedro fala, não é sinônimo de uniformidade, ou seja, todos somos iguais. Não, longe disso. Mas de cooperação uns com os outros, afinal somos membros diferentes do mesmo corpo que é Cristo. Então, a cooperação em meio à diversidade, em meio aos mais diferentes momentos, circunstâncias e tudo que passa na nossa vida no dia a dia. Os cristãos, eles podem discordar quanto à forma de certas coisas. Prova viva disso é que tem alguns colorados aqui na igreja. Existe coisa que dá para discordar. Existe. Mas devem concordar sempre no que é o mais importante a respeito da salvação, que é o conteúdo sobre Cristo, e a motivação de viver o dia a dia para Cristo. Isso faz a diferença. Somos esse corpo que Paulo fala, com diferentes membros, mas nós não competimos ou não devemos competir uns com os outros. Pelo contrário, devemos cooperar mutuamente. Essa é a ideia. O livro de Atos, ele traz muito claro essa ideia em Atos 4:32, que ele diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Qual é essa ideia? A ideia é que eles sabiam qual era o alvo e eles sabiam que deveriam continuar para o alvo juntos. Por isso, Pedro, ele segue aqui falando a ideia do verso 8, falando a respeito de como nós devemos ter o relacionamento entre os cristãos. Ele parece falar nesses primeiros essas 5 exortações dele aqui, essas 5 colocações que ele faz, para a comunidade da fé, como nós devemos nos tratar uns aos outros. Porque no verso 9, parece que ele amplia isso, quando ele fala que nós não devemos tratar os de fora também, pagando mal com mal. Então, essa ideia de Pedro, falando a respeito do relacionamento mútuo entre os crentes, novamente é algo que o Novo Testamento deixa bastante claro. Sempre levem os seus irmãos em Cristo em mais autoestima. A família da fé vem antes mesmo da família da carne. Romanos capítulo 12, 10 diz isso. Pedro novamente demonstra como devemos tratar uns aos outros. O que é que ele fala por primeiro? A ideia de ser compassivos. Ele já falou isso no capítulo 2, agora ele volta a dizer, o que é ser compassivo? É se colocar no lugar do outro literalmente. É se colocar numa posição em que você vê com os olhos do outro. Porque muitas vezes é fácil a gente viver a nossa vida apontando, porque nós não estamos passando pelas mesmas circunstâncias, não é verdade? Essa é a ideia de ser compassivo, se colocar no lugar do outro. Paulo também fala isso em Romanos 12, 15. E como é diferente como nós nos colocamos no lugar dos outros, não é, irmãos? Muitas vezes, as pessoas que nunca passaram por um desânimo profundo, o que nós chamamos de depressão, elas olham para aquele que está passando e muitas vezes dizem assim, isso aqui é frescura, isso aqui é falta de trabalho, isso aí, às vezes até é mesmo, irmãos, mas em grande parte das vezes em que não é, em que está acontecendo, se você muitas vezes não se colocar no lugar daquela pessoa, você nem estenderá o braço, você não oferecerá um suporte. Depois ele continua dizendo, com um amor fraternal, fraternalmente amigos. Isso também Pedro já falou, a ideia de ser fraternalmente é a ideia de não ser fingido, de não dar um tapinha nas costas hoje, mas amanhã deixar o seu irmão na mão, ou então falando dele. E aqui ele diz que nós devemos ser fraternalmente amigos. Ele já tratou a ideia do fraternalmente, que é um amor não fingido, e agora ele diz que devemos também ser amigos, fraternalmente amigos. Então, nós consideramos uns aos outros irmãos em Cristo, nós não temos dificuldade, mas muitas vezes nós não conseguimos considerá-los como amigos. Não é verdade?
Não é fácil, mas Pedro está dizendo que é assim que nós devemos fazer. Depois ele continua dizendo que nós devemos ser misericordiosos e humildes. Ele também já falou isso no capítulo 1, verso 22. Misericórdia, ela se autoexplica, né? É a ideia de você dispor ajuda sem a pessoa poder lhe oferecer algo em troca. Essa é a ideia de misericórdia. Você não faz porque a pessoa pode lhe retribuir. Pelo contrário, você faz mesmo que ela não possa. E aí a humildade é o sentimento, é a certeza de nós não acharmos que nós somos grande coisa acima do que devemos. O oposto da humildade é o orgulho. E nós sabemos o que o orgulho trouxe desde o começo à nossa humanidade. Então essas orientações que Pedro vai descrevendo, elas eram muito apropriadas. Porque você imagina, estamos sofrendo perseguição, estamos sofrendo sofrimento, estamos morrendo por servir a Cristo. Então, esses leitores primários aqui de Pedro, você imagina, com todas essas circunstâncias difíceis, padecendo, morrendo de verdade. Aqui nos nossos tempos, nós não temos esse problema no lado ocidental. Ou se temos, temos muito pouco. A maior morte que nós temos muitas vezes é uma morte de internet. O que é isso? Ele lhe exclui do Facebook. Não é mais seu amigo. Ele disse aqui que Jesus é o único caminho, vou cancelar ele. Puf! Então, irmãos, isso é o máximo que muitas vezes nós vamos sofrer. Esse pessoal aqui, eles estavam morrendo. É como se agora chegasse aqui fora um exército e dissesse assim, ergue a mão quem é cristão de verdade. Aí você ergue, e um a um, vai caindo. Muita gente ia deixar a mão baixada, né? Essa é a ideia. Então você imagina nesse contexto, você ter atos de misericórdia uns pelos outros, compassivos, ajudando uns aos outros em momentos difíceis. Esse é o contexto. Eles estavam sofrendo, lembra do contexto mais imediato? Eles estavam sofrendo maus tratos dos patrões, lembram? A ideia aqui de patrão a gente trouxe para esse século, né? Mas a ideia era de escravos e senhores. E eles sofriam muitas vezes como escravos maus tratos, na maioria das vezes. Ele também fala aqui das autoridades, dos governantes, que mesmo que os governantes vivam perseguindo eles, eles não deveriam fazer isso. Ou seja, pagar o mal com o mal. Também nós vimos aqui que os vizinhos deles falavam mal. Pedro falou isso no capítulo 2. E muitas vezes isso acontecia até mesmo dentro do próprio lar. É o que Pedro fala aqui no capítulo 3, a respeito das mulheres que casaram, ou que se converteram muito provavelmente depois de casadas, mas que têm maridos incrédulos. E ele diz a maneira como ganhar os maridos incrédulos. Então, a compaixão e os cuidados dos irmãos em Cristo certamente os ajudariam a permanecer firmes em meio às adversidades. Assim é nos nossos dias. Muitas vezes nós precisamos sim de um irmão nos ligando e dizendo assim, conte comigo. Você não está conseguindo orar? Eu vou orar por você. Essas áreas, elas podem ser estendidas na nossa vida, em todas elas. Muitas vezes, qual é o problema, irmãos? Nós damos mais honra e valor a pessoas que não são crentes. Muitas vezes nós damos mais honra e valor a pessoas que não são irmãos em Cristo, do que aqueles que amam a Cristo. E como é bom saber que as pessoas se importam, que os irmãos se importam conosco. Eu vejo isso constantemente no grupo de WhatsApp da igreja, quando alguém pede, ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, e as pessoas prontamente dizem, eu vou orar, pode deixar, irmão. Certamente que isso traz um conforto de saber que talvez você naquele momento está tão aflito que não consegue orar, mas os seus irmãos oram por você. E isso acontece de várias formas. Pode ser uma ajuda física, pode ser ajuda financeira, pode ser através de um conselho, pode ser através de uma correção. Aí as pessoas, correção é uma demonstração de amor? Sim. Se você vê que o seu filho está indo
atravessar a rua e que os carros vão atropelá-lo, você não o corrigiria? Por que nós não fazemos isso entre nós, irmãos? Também através do incentivo. Não é bom muitas vezes escutar um incentivo, não apenas palavras de correção. As duas são importantes, mas existe momento para cada coisa. Jesus disse isso, que não esmagava a cana quebrada. A ideia de que se a pessoa já está lá no fundo, você não seja como os amigos de Jó. Nós precisamos, como crentes, valorizar a família de Cristo. E Romanos capítulo 12 e 15, embora não seja um paralelo aqui do texto, ele expressa muito bem, porque ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vão existir os dois momentos na vida do crente. Vão existir. Precisamos ter o mesmo modo de pensar, é o que Pedro nos diz, uma vida santa. Ele vem trazendo essa ideia, né? Se você diz que é filho de um Deus santo, se comporte como o seu pai. Seja um exemplo para que as pessoas olhem e apontem o filho, lembrando do pai. Não desperdice tempo com aquilo que não tem valor eterno. Vigie a sua mente. Eu sei que hoje nós vivemos na era do entretenimento. É fácil, é um toque de celular, nós temos um universo de entretenimento. Mas o quanto disso, naquele dia, o dia em que Jesus vai julgar todas as coisas, vai ter valor eterno. John Piper diz uma frase bem interessante, que eu acho que reflete bem isso. Ele diz o seguinte: naquele dia, o Facebook vai provar o quanto tempo você desperdiçou quando você dizia que não tinha tempo. Eu não tenho tempo. Não tem tempo. Eu trabalho muito, tenho uma... Ah, é? Mas quando vai tossir, coloca tossir no Facebook, Twitter e tudo mais, né? Quando vai no banheiro, coloca vou ao banheiro. E assim tem sido nos nossos dias. As pessoas, elas se importam mais com essa fachada do que com uma vida de verdade. E isso é algo que nós precisamos acostumar a nossa mente, irmãos. Ter o mesmo modo de pensar. É algo que não pode apenas ficar na mente. A ideia, quando eu comecei aqui esse sermão falando que a maioria se intitula cristão, se você chegar para uma pessoa e perguntar: você crê que Cristo é o Filho de Deus? Ela vai dizer: creio. Você crê que a palavra de Deus é a Bíblia? Creio. Mas o problema é que quando fica só na mente e não desce ao coração, não traz mudança de vida. Nós precisamos valorizar, principalmente a família da fé. E aqui deixa eu dizer uma frase que talvez seja difícil de escutar. Valorizar os irmãos em Cristo, na maioria das vezes, não vai ser vantajoso para nós. Porque esse irmão talvez não possa lhe retribuir, porque esse irmão talvez não tenha influência, porque esse irmão talvez não tenha o conforto, porque esse irmão talvez não tenha a própria capacidade de colocar em círculos influentes, de você andar com ele para poder ter benefícios. Mas Deus, através do apóstolo Pedro, nos exorta a isso. Ele diz isso, finalizando aqui essa primeira parte, que isso acontece quando cada um pensa de si com, olha lá, verso 8, finalzinho, com humildade. Porque nada produz mais discórdia e briga do que quando nós temos uma visão muito elevada de nós mesmos. Considerar o outro superior a nós mesmos é algo que exige esforço e disposição mental. Você tem que começar a alimentar sua mente com isso. Para que no dia que você precisar vou usar um exemplo simples. Você está numa roda de amigos e tem lá uma pizza. E todo mundo pegou a pizza. E aquele último pedaço você está louco para comer. E aí, a disposição de amar o outro mais do que a si mesmo, você diz assim: coma você essa pizza. Ah, parece tão... Mas pastor Adriano, isso é tão... É nas pequenas coisas que a nossa mente vai sendo moldada para as maiores. Essa é a ideia. E esse exemplo foi deixado por quem para nós? Pelo próprio Cristo. Quando ele ensinou os discípulos que eles deveriam ter uma mente igual a dele.
quando Jesus estava ensinando os discípulos como eles deveriam viver. Vocês lembram? Isso a gente ainda vai chegar lá em Mateus 20, que é a ideia de quando eles estavam caminhando, e aí eles falam: Senhor, mas quem vai ser o maior entre nós? E aí Jesus olha assim para eles com paciência, né? Se é um de nós, falaria assim: mas até agora tu não entendeu? Eita, mas eu estou falando para você, já estou andando com você há tantos anos e você ainda não entendeu? Mas Jesus amorosamente explica. Vocês sabem que os governadores dos povos dominam e exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês, meus discípulos, não será assim. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Olha a perspectiva de Jesus do que é ser grande. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo. Isso é loucura nos nossos tempos. Dizer uma coisa dessas é loucura. Aí Jesus termina como colocando uma pá de cal. Ele diz assim: tal como o Filho do Homem, Jesus dizendo, eu, que não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Mateus 20, de 25 a 28. Reconhecemos e nos arrependemos. É assim que o cristão age. Ah, mas eu não tenho conseguido. Seja bem-vindo ao clube. Eu também não. Por isso eu peço, Deus, me ajuda. E diariamente eu arrependo-me e recomeço. E quando eu erro, eu me arrependo e recomeço. Pedro sabiamente instrui os seus leitores a nutrir uma mente humilde, para que o orgulho e a arrogância não leve a desprezar os nossos irmãos. Isso acontece com frequência. Isso acontece em várias circunstâncias e nós não percebemos. Por quê? Porque a nossa mente está tão cheia de cultura secular, a nossa mente está tão cheia de nós mesmos fazendo aquilo que nós queremos, que nós não conseguimos reconhecer quando essas coisas impedem o nosso convívio entre os irmãos. Então, queridos, Pedro diz: o cristão deve ter a mente de Cristo. Em primeiro lugar, verso 8, no seu viver diário. Agora, ele diz, no verso 9, em segundo lugar, que para ter a mente de Cristo, nós devemos nutrir a ideia de não sermos vingativos. Verso 9, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receber bênção por herança. Pedro agora, ele passa a falar mais duas admoestações. Ele fala de duas admoestações, parece que de maneira mais geral. Ele sai do âmbito da igreja e fala no âmbito do relacionamento com todas as pessoas. E ele diz que o contexto aqui é de perseguição. Lembram? Então ele diz que na maneira como eles tratam vocês ao perseguirem vocês, não façam igual. A gente olha um texto desse e ele diz: Pedro está dizendo que eles estão morrendo, eles estão sofrendo violência sem merecer, na maioria das vezes, né? Porque certamente que às vezes merece, por parte do governo, quando faz coisas erradas e tudo mais, né? Então, às vezes as pessoas vivem uma vida errada, fazendo gato de tudo, tem gato até de água, eu descobri esses dias. Estava conversando com o irmão me disse: olha, fulano tem até um gato de água. Eu achei que não era possível. Aí, quando vem a justiça, ela diz assim: nossa, que injusto. Mas não é o caso aqui. Pedro está falando de que os crentes, eles deveriam, quando forem pagos mal, não pagar com o mal. E aqui a gente precisa definir e entender que o mal que Pedro se refere, certamente começou no capítulo 2, verso 20, nos maus tratos dos escravos cristãos, ou os pagãos em geral, e talvez num contexto mais curto e imediato, os maus tratos sofridos pelas esposas de maridos incrédulos. Também vemos aqui que ele continua dizendo que eles não deveriam não só pagar o mal com o mal, mas também nem a ofensa com a ofensa.
E os leitores de Pedro, é importante a gente sempre lembrar como o contexto acontece para aplicar nas nossas vidas de uma maneira certa. E ele diz o seguinte, eles vinham sendo constantemente insultados e ofendidos pelos pagãos. Eles falavam deles que eles eram malfeitores, capítulo 2, verso 12. Eles os chamavam de terroristas, o boato de que os cristãos tinham queimado a cidade. Eles chamavam eles de canibais. Por quê? Porque imagina, era um povo que dizia que em determinado momento eles bebiam o sangue e comiam do corpo de Cristo na ceia. Então eles diziam, são canibais. Eles também diziam que eles eram incestuosos. O que é isso? Eles casam com as irmãs. Então ele chama de irmã e ele casa com ela. E também eles eram chamados de ateus. Por quê? Porque eles não adoravam César. Eles não adoravam o imperador. Então note que todas essas coisas são acusações falsas. E diante de muitas dessas acusações, muitas vezes eles eram maltratados, humilhados e até mortos. E Pedro continua dando na sua carta as diretrizes aos cristãos para não pagarem o mal com o mal. Não façam igual. Sejam diferentes. Ele diz que ao invés de retribuir a humilhação ou devolver a ofensa, nosso dever, ele diz ali, verso 9. Ao invés de retribuir ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Enquanto eles são amaldiçoados, eles abençoam. Esse povo realmente não pode ser visto como normal. Esse povo realmente não pode ser visto como meramente humanos. Eles precisam ter a mente de Cristo para fazer isso. Diante de muitas vezes isso acontecer, a ideia aqui é bem... a Ara, ela traz a ideia de que, aqui desse texto que fala responder com palavras de bênção, ela traz a ideia bendizendo os que nos maldizem. E Pedro reflete claramente aqui, irmãos, o ensino que ele aprendeu de Jesus. Quanto à reação dos discípulos quando fossem maltratados diante dos perseguidores, nós vimos isso em Mateus 5,39 já, e nós vemos isso também no Evangelho de Lucas 6, que ele diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece a outra. Ao que tirar a capa, deixa que leve a túnica também. Esse é o comportamento dos crentes. E Jesus não apenas falou da boca para fora. Jesus foi um exemplo vivo. Pedro viu em Jesus tudo isso que ele está dizendo para os leitores fazerem. Muitas vezes nós cantamos aqui: seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que ele... A ideia de aonde quer que ele for, eu irei. Será? Será que você está disposto a tomar um guspe na cara e não retribuir? Será que você está disposto a ser humilhado e não pagar com humilhação? É isso que é seguir Jesus. É isso que o apóstolo Pedro fala. Então, a atitude de Jesus diante dos perseguidores, quando Jesus viveu entre eles, entre os apóstolos, exemplifica muito bem como você e eu devemos fazer. E aqui nós temos um verdadeiro divisor de águas dos cristãos bíblicos e dos cristãos nominais, aqueles que dizem, os 80%. Não porque são melhores, não coloque dessa forma jamais, mas porque tiveram a mente e têm a mente transformada. E seguir a Jesus aqui, ao contrário do que muitas igrejas pregam com a teologia da prosperidade, não é fácil e nem indolor. Pelo contrário, seguir a Jesus, uma coisa é garantida: não será fácil. Você não vai caminhar aqui como crente nesse lado de cada eternidade como se você estivesse numa cadeirinha de balanço. Ah, que legal ser crente. Oh. E aí aprende umas palavras, tudo é vitória, né? Tudo é bênção. E aí quando vem a dificuldade, essa fé rasa
ela vai pelo ralo, porque ela não foi firmada na palavra de Deus, que diz que até mesmo sofrer por Cristo é lucro. O que Pedro está dizendo aqui é que você e eu não devemos pagar o mal com o mal e a ofensa com a ofensa. Desde aquela discussão no trânsito, o cara te fechou, desde aquela, porque essa é comum, até mesmo aquela atitude prejudicial que muitas vezes nós temos no trabalho, sem perceber, ao prejudicar seu colega, fazendo um serviço relaxado. Né? Às vezes a pessoa pensa que fazer coisas erradas é só quando você rouba, quando você vive de maneira medíocre, sem levar Cristo em consideração na escola, estudar para que Cristo seja exaltado e glorificado nos seus estudos, no trabalho para que Cristo seja glorificado através de ser um bom funcionário. Isso também é uma maneira de, muitas vezes, esquecermos de ter a mente de Cristo. Não se vingar quando a vingança parece inevitável. Eu sei, irmãos, que isso não é fácil. O ponto é o que Pedro diz que nós devemos perseguir. É o que Pedro diz que nós devemos ter como meta, alvo. Isso não significa que os cristãos não possam se defender e explicar diante dos acusadores e blasfemadores a sua fé. Não, Pedro fez isso. Pedro deu a razão diante dos blasfemadores, ele foi preso, ele João. Ele fez isso, ele disse, ele deu a razão por causa daquilo que ele cria. Não é uma fé cega. E nós vamos ver nos próximos versículos aqui do capítulo 3, a ideia de que nós devemos estar preparados para defender a nossa fé. Como? Sabendo do que ela é feita. Por que você crê em Jesus? Porque ele é meu tudo. Nossa, a pessoa se acha, como assim meu tudo? Pode me explicar? Eu não sei explicar, eu sei só que ele é meu tudo. Não. A nossa fé, ela é baseada naquilo que a gente entendeu, naquilo que a gente sabe sobre Cristo e quem Ele é, sobre o que Cristo fez e sobre o que Ele veio fazer. Então, todavia, aqui Pedro, ele diz que mesmo que você se defenda, mesmo que você responda aos acusadores, não pague com o mal, nem injúria por injúria. Olha só, de uma pessoa que pagou o mal com o mal, lembram? Naquele episódio que Pedro tira a espada e corta a orelha daqueles que vieram prender Jesus, e agora o apóstolo Pedro aprendeu. Ele não é perfeito, o apóstolo Pedro, mas ele segue para o alvo. E ele nos ensina da mesma forma. E Pedro termina aqui trazendo a ideia de que os males eles devem ser vencidos por atos de bondade. Ele diz aqui, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados. Fomos chamados para bendizer no lugar de amaldiçoar. Fomos chamados para pagar o mal com o bem. E isso muitas vezes não vai ser vantajoso. E Pedro já usou essa expressão no capítulo 2, verso 20. Ele diz o seguinte: talvez vocês tenham que sofrer, mas se tiverem que sofrer, sofram pelos motivos certos, fazendo bem, sendo honestos, servindo a Cristo. Muitas vezes as pessoas, e é o que eu já falei aqui, elas vão sofrer porque elas merecem. Elas fazem as coisas erradas e a consequência disso é o sofrimento. Agora, como crentes, infelizmente, não é garantia de que nós não sofreremos fazendo o que é certo. Mas Pedro disse isso no capítulo 2, e ele diz aqui agora de novo, isso é o que glorifica a Deus. Em outras palavras, nós somos chamados para seguir a Cristo, e se seguimos a Cristo, devemos imitá-lo. Embora muitas vezes, aos olhos meramente humanos, isso pareça injusto. E talvez a pergunta aqui que nós chegamos é, mas de onde tirar esse combustível? De onde ter essa energia para viver dessa forma, pagando o mal com o bem, sofrendo e devolvendo com bênção, sendo humilhado
e não retribuindo em troca. E ele diz, finalzinho do verso aqui, ele diz no final do verso 9, depois que ele fala, pois para isso vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. A bênção prometida aqui, que Pedro fala, é o combustível para vivermos dessa forma. E o fluxo do texto, como o texto caminha, a ideia aqui dessa bênção, ela pode ter dois sentidos, duas interpretações. A primeira é que Pedro está dizendo que nesse tempo presente, a bênção é presente, é agora, que quando nós agimos dessa forma, qual forma? Não pagando mal com mal, não pagando ofensa com ofensa. Volta um pouquinho a fita aqui, lembrando de tratar os seus irmãos de maneira compassiva, de sermos misericordiosos. Quando nós vivemos dessa forma, Deus nos concede bênção para prosseguir mesmo em meio a lutas e dificuldades. Então, você não está nunca de tanque vazio, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa é uma possibilidade, traz a ideia de presente. A segunda possibilidade aqui é que Pedro usa com bastante frequência uma ideia escatológica. O que é uma ideia escatológica? É uma ideia de algo que está por vir. E Pedro com frequência fala da herança eterna, vocês lembram? Ele falou várias vezes aqui já. E a herança eterna é um sinônimo para salvação, para desfrutar da salvação completa. Nós já desfrutamos da salvação quando nós cremos em Cristo, mas ainda nós não desfrutamos ela de maneira completa. Então, essa é a segunda possibilidade que Pedro fala, e que é muito comum, de que a ideia é não paguem o mal com o mal, porque essa é uma constatação visível de que nós somos e estamos prosseguindo para o alvo como crentes verdadeiros. Creio que as duas possibilidades aqui, as duas interpretações são bem possíveis. Mas Pedro, me parece aqui pelo contexto que vai vir logo em seguida, que ele diz o que é a bênção, ele diz no verso 12, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Novamente, o amar a vida começa agora, mas sempre tem um reflexo na eternidade. Você já ama a vida agora, você deseja ter dias felizes aqui, a não ser que seja louco, né? Quer viver dias ruins, dia triste. Não. A Bíblia ela não incentiva você a perseguir o sofrimento. Ela diz para você se preparar para ele. Certo? A não ser um missionário, né? Que ele vai pregar, já tem casos na história da igreja, missionários que vão para tribos canibais. Então ele estava buscando mesmo, né? Sofrer por Cristo, porque a possibilidade dele morrer devorado é bem grande, né? Então, Pedro ele tem sempre essa ideia escatológica da herança que já está garantida nos céus, é sua, por causa de Cristo, mas você ainda não desfrutou dela plenamente. Eu creio que Pedro aqui ele tem, num contexto imediato, a ideia da vida presente, mas sempre olhando para o futuro. Sempre olhando o porquê ele consegue suportar tudo que ele suporta. O porquê os cristãos conseguem suportar aquilo que eles irão suportar. Porque eles têm bem claro a linha de chegada. É a ideia de um corredor, e a Bíblia também ilustra muitas vezes isso, um maratonista, que ele continua correndo mesmo com a dor, né? Dor no braço, dor na perna, mas ele continua chegando porque ele quer chegar na linha final, na chegada. Então eu diria algo que Pedro está misturando aqui, é a ideia de que nós devemos viver da maneira que nós somos chamados. Ele diz aqui no verso 9, pois para isso mesmo vocês foram chamados. Para isso mesmo o quê? Não pagar o mal com o mal, ter uma vida de santidade, imitar a Deus, ter a mente de Cristo, suportar porque Cristo suportou, então ele nos dá o exemplo de não pagar o mal com o mal. E Pedro ele vem fazendo isso na sua carta desde o capítulo 1, verso 4, que ele começa a carta dizendo, nós temos grande salvação. E nós precisamos nos lembrar disso. Minha sugestão é, diariamente, quando você acordar, você lembre, Deus, obrigado por tão grande salvação. E me ajuda
a valorizar tão grande salvação. Porque muitas vezes os meus olhos, eles se iludem com coisas desse tempo presente e a tão grande salvação sai da minha vista. E Pedro também já falou que Jesus deixou o exemplo, capítulo 2, verso 21. Então, queridos, viver com a mente de Cristo não despreza o presente, não. Mas tem a convicção do que há por vir, do futuro. E isso influencia na maneira como nós vivemos no presente. A maneira como nós vivemos no presente fala sem palavras algo que você espera que está por vir. Se nós somos salvos em Cristo, por Cristo, através da fé que nós temos em Cristo, nós podemos suportar o sofrimento, a humilhação, não pagar o mal com o mal, porque a cada dia o Senhor vai capacitando-nos a suportar. Enquanto nós estamos de passagem, a caminho da nossa verdadeira casa. Eu falava com o pastor Fernando uns dias antes dele ir de férias, e eu fico muito contente com férias, porque é um tempo necessário. E eu fiquei muito contente de ver a felicidade dele de alguns dias de férias. E aí a gente relacionou isso com o desejo de ver Cristo voltar. Tantas vezes a gente não pensa nisso. As férias estão logo ali, a gente enxerga ela e a gente conta os dias. Mas Cristo voltar e reinar de uma vez por todas, muitas vezes a gente está tão confortável com os nossos dias que a gente não pensa. Pense nisso. Essa salvação que você tem, que Pedro fala aqui, já começou agora com a sua comunhão com Cristo. Mas vai ser perfeita quando você puder estar na presença dele. E se você lembrar disso constantemente, esse tem sido meu desafio com a minha própria vida, lembrar disso constantemente, porque eu me esqueço com tanta facilidade. Com tanta facilidade. O maior problema de todos já foi solucionado. Você não é mais inimigo de Deus por causa de Cristo. Você pode se chamar de seus filhos. Você pode orar a Deus chamando Ele de Pai. Pai, me ajuda. E se lembrarmos disso constantemente, a humilhação, o medo da humilhação, você vai ser libertado. Se você lembrar disso constantemente, você vai ser liberto do medo. Você vai ser liberto da ofensa. E até mesmo você vai ser liberto do medo da morte. Porque constantemente você vai lembrar que com Cristo, morrer é lucro. E Pedro diz isso aqui, finalizando o verso 9, ele diz isso, que quando nós agimos dessa forma, como crentes, nós somos abençoados por Deus, já agora, para ter forças, ânimo e combustível para seguir em frente, mas nós temos sempre que lembrar da herança que está guardada. E isso vai nos dar força para suportar. O apóstolo Paulo também falou sobre isso, na 2 aos Coríntios 4, versos 17 e 18. Ele diz assim, ó, nosso leve e momentâneo sofrimento não são nada. Nosso leve e momentâneo sofrimento não são nada, comparados com o peso de glória que está acima de qualquer comparação. Vamos pensar um pouquinho na vida do apóstolo Paulo? Leve e momentânea tribulação, sofrimento. Paulo foi chicoteado, apedrejado, apanhou várias vezes, sofreu naufrágio. Isso é leve e momentâneo? O que o apóstolo Paulo enxergava para ele dizer que isso é leve e momentâneo? Ele enxergava a herança. Os olhos dele sabiam o que ele ia alcançar na linha de chegada. É questão de tempo. É questão de tempo. É questão de tempo para nós usufruirmos disso. Porque enquanto nós aguardamos esse dia em que nós desfrutaremos do direito total de adoção como filhos, por enquanto que nós não desfrutamos desse direito total, nós temos o Espírito em nós.
como uma antecipação dessa herança que vai vir. Isso é o que Paulo fala em Romanos 8:23. Ele diz que toda a criação está gemendo. Por quê? Por causa do pecado. E nós que cremos também estamos gemendo, porque nós queremos ser libertos desse corpo do pecado, não do corpo físico. Não somos gnósticos, mas do pecado que ainda habita em nós. E ele diz que vai chegar um dia. Enquanto esse dia não chega, o Espírito que habita dentro dos crentes lhe dá a capacidade de suportar. Irmãos, algumas breves aplicações aqui que eu gostaria de fazer a respeito disso. Disso que Pedro nos ensina em sua carta. A primeira delas é que nós não estamos autorizados e muito menos incentivados à vingança. Deus é o nosso vingador. E descanse nisso. Saber que nada do que está passando nesse tempo está passando em branco. Nada do que passou no passado passou em branco. Lembre disso. Deus não está brincando em serviço. Os seus planos irão se cumprir e ele não terá por inocente o culpado. Quem está longe de Cristo está perdido. Quem está longe de Cristo está condenado. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Leve a sério isso. Pense a respeito da eternidade. Nós precisamos, pensando a respeito da eternidade, olhar para essa herança. Essa herança está garantida. E essa herança, ela não é conquistada. Você não pode conquistá-la. Você não irá receber essa herança por merecimento seu, mas por direito, se você está ligado a Cristo. A união com Cristo lhe dá o direito da herança. E se você está unido a Cristo por meio da fé, de confiar nele, você já é mais que um vencedor. Embora muitas vezes nós acordamos de manhã cheio de problemas e não lembramos disso. E os problemas inundam a nossa mente, nos desanimam, nos trazem tristeza e nos trazem aflições, porque nós não lembramos isso. Em Cristo somos mais que vencedores. Por quê? Por que somos mais que vencedores? Porque nada, nem perseguição, nem aflição, nem angústia, nem perigos da morte, nem anjos, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem qualquer criatura, nada em toda a criação é capaz de lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 35 e 39. Você consegue compreender a maravilha disso? É nada. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, nesse meu preferido da Bíblia, meu capítulo preferido, ele fala: não existe nada que tenha poder de lhe separar de Deus, porque Deus é mais poderoso do que tudo isso. E se você se uniu a Cristo em fé, nada mais vai lhe separar dele. Os cristãos verdadeiros, irmãos, precisam ter o mesmo modo de pensar. E isso resulta em ações, e essas ações trazem glória a Deus. Os cristãos verdadeiros precisam ter o mesmo modo de pensar a respeito daquilo que realmente importa e a respeito de quem Cristo é. O exercício do amor entre nós crentes deve ser cada vez mais evidente. E aqui exige esforço, porque nós naturalmente não somos assim. Precisamos nos importar com todas as pessoas. Todas. A Bíblia em momento nenhum diz assim: com o que é descrente não se importe. Não, ela diz que você deve orar pelos que amaldiçoam você. Mas ela trata de maneira especial os da família da fé. Isso deve ser feito por nós crentes, entre os da família da fé, de várias maneiras. Lembre-se, uma mensagem, uma ligação, uma visita, ajuda financeira, orando uns pelos outros. Mas principalmente, você só vai conseguir fazer isso se você mantiver uma atitude, como Pedro fala, humilde a respeito de quem você é.
Porque o orgulho vem antes da queda. Não seja orgulhoso. E a comunhão aqui na igreja, entre nós crentes, diz respeito a isso. Quantas vezes nós já trocamos as programações da igreja por qualquer situação? Qualquer situação, quando eu digo qualquer situação, irmãos, eu digo qualquer mesmo. Até mesmo um filme que vai passar na televisão. Até mesmo um canal de tudo. Isso é bem comum, isso é bem corriqueiro. Quer uma forma de evangelizar alguém sem palavras? Quando essa pessoa lhe visitar nos dias de programação da igreja, diga assim: eu tenho culto. Eu tenho que ir para o culto. O que é o culto? Você já evangeliza. Se ela não disser, tá bom, você vai. Porque queira ou não, isso vai demonstrar aquilo que você valoriza. Mas muitas vezes, sem perceber, o que nós fazemos? Hoje eu não vou, porque veio aqui um pessoal me visitar. Hoje eu não vou, porque eu não estou conseguindo me concentrar. Hoje eu não... Queridos, várias vezes na minha vida eu não tive vontade de livre, espontânea vontade de vir. Vou na igreja. Não, muitas vezes a gente chega cansado, principalmente nas quartas-feiras, mas isso é uma demonstração do que você entendeu a respeito do que é a igreja. Isso é uma demonstração do que você entendeu a respeito do que são os irmãos. Sempre que nós valorizarmos a igreja, vai sobrar espaço para falar de Cristo. Aí chega uma pessoa na quarta-feira, e tem escola aqui bíblica, e ela fala, vamos no cinema na quarta-feira. Vamos! É pode ter mais barato. Você deixa de vir. Abençoar os irmãos, que muitas vezes precisam escutar uma palavra de incentivo, de correção. Eu não vou porque eu fico muito cansado na quarta. E se eu vou no domingo, eu cumpri o meu papel religioso de ir uma vez na igreja. Queridos, isso não é coisa de crente, isso é coisa de religioso. Nós não temos apenas compromisso, nós temos com Cristo intimidade. Nós temos relacionamento. Nós não vivemos apenas por fazer o que é certo porque é certo, mas nós fazemos o que é certo para a glória de Deus. Também a ideia de que quando temos uma vida com a mente de Cristo, o desejo de nos vingarmos vai vir, mas aí nós puxamos o freio de mão e dizemos, não, eu não devo viver assim, isso é errado. A palavra de Deus condena me vingar, pagar o mal com o mal. Rejeite isso. Não deixe que isso se crie dentro de você. Quando Jesus era ofendido, ele não pagava com ofensa, não é verdade? Lembre disso. Recarregue as suas energias pensando em Cristo. Guarde a língua de falar o mal. Nós vamos ver os próximos versos. Como existe crente que quando morrer, o corpo vai numa caixinha pequena e a língua numa prancha de surf. Como existe? Essa prática não é cristã. Ser fofoqueiros. Não é cristã, não é o que Pedro está dizendo aqui. Ser compassivo, misericordioso, humilde. Não é, não fecha. As características de um cidadão do reino, essa daqui não estão junto. Vocês lembram lá em Mateus 5 que o pastor pregou? Sobre o Sermão do Monte? Lá tem as características do cidadão do reino dos céus. Não tem lá língua grande e fofoqueiro. Não tem. Desde cedo, nós devemos lembrar disso. Por que eu falo desde cedo? Porque muitas vezes as crianças estão brincando, nossos filhos, e nós deixamos eles se vingarem. Tomou um brinquedo de um, o outro vai lá e pá! Mas ele que tomou. Vê como a gente não percebe? Coisas pequenininhas. E assim você vai alimentando ideias não bíblicas. Desde cedo. Eu lembro que uma das frases que
Quem já me conhece um pouco mais de tempo sabe que tem alguns textos que eu sempre digo que a gente tem que decorar, não é verdade? E esse aqui é um deles. Provérbios 24, 29. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Ele vai pagar pelo que ele fez. Não diga. Isso desde cedo eu ensinei minhas filhas, porque quando elas queriam tomar o brinquedo uma da outra, ou coisas do tipo, eu dizia, o que a palavra de Deus diz? Não diga, farei com ele o que ele fez comigo. O mundo diz assim, a cultura dos nossos dias. Quem chega primeiro tem a vez. Nós cristãos dizemos assim, pode ir na minha frente, eu lhe cedo o meu lugar. Isso é contracultural, isso é nadar contra a maré. E agora, queridos, nós que estamos em Cristo e fomos salvos por Ele, estamos capacitados a obedecê-lo, obedecer seus mandamentos. Não para ser salvo, mas porque fomos salvos. Nós somos salvos por Deus para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Então, meu incentivo aqui é: alimente a mente de Cristo em você. Vamos orar.